façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Vamos lá! Vamos para o tema central hoje. Lula ataca a direita na ONU, fala em nacionalismo primitivo, conservador e autoritário, e sai em defesa de Cuba, fala que a guerra é um problema de vontade política, e diz, claro, essa é a grande bandeira, que o mundo precisa se unir contra o aquecimento global, velhinha acesa para os globalistas, e combater as desigualdades, senha para comunismo. Qualquer um obcecado com desigualdade está alimentando a ideologia da inveja, que é o socialismo. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma vizinhança. Você mora ali num lugar que tem de tudo. Tem gente mais rica, mais pobre. E você tinha um carro. Mais humilde, mas tinha lá um carro. E o seu vizinho tinha apenas uma bike. Estava até mais avançado que você, segundo a visão de mundo do Greg. Já estava antenado com a causa ambiental, digamos assim. Mas não era por isso, não. É porque ele não tinha condições de comprar um carro. Muito menos um elétrico, que é mais caro. Aí você conseguiu comprar um carro melhor do ano. E ele conseguiu comprar o seu carro, usado. Agora os dois têm um carro. Seu foco é na desigualdade? Ou seu foco é, puxa, que bom que os mais pobres estão melhorando de vida? O capitalismo tirou centenas de milhões de pessoas da miséria. Graças ao advento do capitalismo, das ideias de liberdade, das ideias conservadoras e liberais clássicas, com foco no indivíduo, no Estado de Direito, liberdade econômica, liberdade de expressão, os pilares ocidentais, o mundo avançou de maneira impensável. E hoje, uma classe média americana, na verdade, o que é considerado pobre nos Estados Unidos, é rico para o Brasil. Pobre nos Estados Unidos tem televisão em casa. O Lula acha que basta um. Pobre nos Estados Unidos tem ar-condicionado em casa. Pobre nos Estados Unidos tem, na média, um carro na garagem. Pô, que pobre é esse? Você pode estar se perguntando. Exatamente. Que pobre é esse? Para o padrão africano. E não venha dizer que a África é pobre porque os Estados Unidos é rico. Isso é um discurso estúpido e leninista. Então, todo o discurso do Lula, do que diz respeito à parte econômica, é um engodo calcado na premissa leninista, ridícula, patética, absurda, de que João é rico porque Pedro é pobre. E daí o foco na desigualdade. E basta vontade política para tirar de um e dar para o outro. E ele quer, na verdade, mais doações. Ainda cobrou. Cadê aqueles 100 bilhões? Opa! Eu lembro de alguém que estava cobrando isso. Há pouquinho tempo atrás. Meu amigo, Ricardo Salles, foi demonizado pela turma. Salles também estava elogiando, junto com Bolsonaro, o fato do Brasil ser um país com energia limpa. Hidrelétrica é quase 70% da nossa matriz. Lula reproduziu o mesmo discurso. Não somos os vilões, os algozes, o patinho feio, quando o assunto é poluição. Por onde anda Marina Silva? Por onde anda Verinha Magalhães? A gente sabe, aplaudindo que nem foca o discurso hipócrita, cínico e totalmente equivocado do revolucionário das elites culpadas ocidentais, que amam um barbudinho com um discursinho sensacionalista que veio da pobreza e vai fazer a justiça social. E dane-se os resultados. Lula defendeu Cuba contra os Estados Unidos na ONU de Nova York, apoiou a criação de um Estado palestino, tentando destruir Israel, que na prática Israel nunca foi contra 2 estados. O que essa turma que defende os terroristas do Hamas quer é que Israel seja dividido em um Estado palestino. E aí é a destruição de Tel Aviv.
que está a poucos metros de distância, e usa o bordão de campanha cobrando os recursos internacionais para preservar o meio ambiente, como eu disse. Tudo discursinho chinfrim, patético. E como é que a turma está reagindo? Histórico! O Brasil voltou! Quão patético é isso? Esse grupo se divide em dois. Os realmente imbecilizados, que são da elite culpada da esquerda caviar, o típico tucaninho da visão estética de mundo, que ama Greta Thunberg, porque tudo que eles precisam é uma narrativa. Uma narrativa. Se agora eu mudar totalmente, botar uma cara de pau, passar um óleo de peroba e falar contra os ricos, a favor do meio ambiente, das minorias e não sei o quê, dane-se os resultados, dane-se qualquer método que eu vou defender de alcançar isso, eles vão olhar e falar, esse cara é do bem, é dos nossos. Tudo que eles se importam é com a sinalização de falsa virtude. Porque eles são hipócritas, porque eles vivem nesse mundinho de poesias. E os outros que compõem o segundo grupo, em maior número, quero crer, imagino, que são os cafajestes, oportunistas, canalhas, exploradores da ignorância alheia. E esses precisam da senha, do tipo, olha, eu estou acendendo vela para o globalismo, me deixem em paz, deixa eu roubar em paz com os meus comparsas, que esse país aqui é nosso, a gente vai pagar pedágio para vocês, a gente vai dificultar a vida do agronegócio, mas a gente quer ser deixado em paz, defendendo Cuba, Venezuela, Rússia e China. Não vem dar lição de moral democrática para gente. Esse é o recado. Aí vem um Caio Blinder da vida, que é o típico tucaninho alienado, que gosta de sinalização de falsa virtude, e diz, Lula falou as abobrinhas esperadas de pseudo-neutro sobre a Ucrânia, que hoje essa é a única pauta dele. Mas confesso um certo alívio que ali na tribuna da ONU tem estado um presidente brasileiro, ao menos com visão internacionalista, leia-se globalista, e não o isolacionista pária, como Bolsonaro, leia-se um presidente que defendia a soberania nacional. Quem nasceu para sparring de Paulo Francis jamais vai deixar de ser sparring de conservadores. Não conta o Diogo Mainardi, porque esse é apenas um tucaninho fajuto. Foi um discurso muito bom, bonito, forte, sem ruídos. Vibra a cheerleader petista Amélia, codinome Miriam Leitão para efeitos globais. Olha o neoliberalismo que o Lula condena aí. Parece que o mundo que segue mais as receitas de livre mercado e capitalismo está indo muito melhor do que o Brasil, né? Então o problema é o neoliberalismo ou o problema é a ausência de livre mercado e de capitalismo? Paulo Martins resumiu. A assessoria informa que Lula fez um discurso forte sobre desigualdade. A verdade é que é um discurso que é feito há pelo menos 60 anos. Mofado. Fede a naftalina. É um sucesso nas redações e um fracasso nos resultados. Mas quem liga para resultados? Não a turminha da visão estética de mundo. Pergunta para a Verinha se ela liga para resultados. Pergunta para o Caio Blinder. Não. Eles estavam elogiando os discursos do Fernandes, companheiro do Lula, que foi defendido pelo Lula e que fez o L também, na Argentina. Ai, que inveja de quem tem um presidente na pandemia. Não é o genocida do Bolsonaro. E o resultado? E o resultado? Isso é coisa de gente chata, que fica cobrando. Coisa de liberal clássico, de conservador, de direitista, de extrema-direita, radical. Onde já se viu cobrar resultados? De poetas. Como essa figura aqui, eu não sei bem quem é essa pessoa. É um cara, né? Como diz a Paula Schmidt. O que esse cara sabe sobre crise climática? Lula é patético. E Duda, esse tal de Duda Salabert, que é
Revista Time diz que é uma das 100 pessoas mais influentes, sei lá, do Brasil, do mundo. É patético também. Todo nesse governo é um circo. Que vergonha de já ter votado nesse demagogo de terceira categoria. Eu, graças a Deus, e ao meu bom senso, e ao meu papai, eu nunca cometi esse pecado. Cometi vários outros. Confiei em João Moedo, MBL, Joyce Hasselmann. Minha cota é grande, mas eu jamais votei no PT na minha vida. Aliás, em minha defesa, os que me enganaram diziam que eram como eu. Não é que eu tenha mudado. Eles se passavam por liberais e se mostraram apenas, todos eles, oportunistas cafajestes. Veinha, que belíssimo discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, tratando dos pontos importantes em tom soberano, conectado com as urgências atuais no mundo com terrorismo islâmico, com agenda woke destruindo as liberdades, com ativismo jurídico solapando a democracia, com o globalismo destruindo a soberania nacional, com muita miséria causada e perpetuada pelo esquerdismo, pelo welfare state. Ela acha que as grandes pautas são desigualdade, desigualdade, desigualdade e meio ambiente. Música para os meus ouvidos de datilógrafa, poesia para quem gosta de se quarentenar com vinhos e frios e fala para todo mundo fazer o mesmo, sendo que o pobre precisa trabalhar para colocar comida na mesa naquele mesmo dia. Meu amigo Ruschel resumiu bem. O discurso do descondenado na ONU segue o padrão de sempre. Mentiras, platitudes, hipocrisia e cinismo. Lula fez discurso completamente alinhado à agenda socialista totalitária em voga, mascarada pelo suposto combate à desigualdade e às mudanças climáticas. É isso. Aplausos das focas petistas e de alguns tucanos bobocas. Por falar em foca petista, no dia em que Lula faz um discurso histórico na ONU, veículos como o UOL decidem focar em gastos de cartão corporativo, falando com deboche mesmo com o governo, explicando os gastos com as viagens. É o tesão tucano da grande imprensa. Isso é uma bela estratégia dos petistas. Bater com força na mídia alinhada, como se fosse uma mídia opositora. Fica com a aparência de que existe uma imprensa livre e força essa mídia tucanopetista a cada vez acender mais velas para cair nas graças dos militantes e não ficar levando pedrada a mando do PT, dessa turba toda. É tão manjado isso, tão escancarado. Quem eles acham que enganam? Só que se tinha foca aplaudindo com cabelo verde, tinha alguém que não aplaudiu nenhuma das 8 vezes. Nenhumazinha. Alguém que é muito mais importante hoje do que todos eles juntos. Eu tenho minhas críticas a algum estilo. Não é um país isento de denúncias de corrupção, mas o Zelensky está enfrentando com coragem o imperialismo soviético comunista do Putin. E tem alguns bobocas de direita que falam, não há santos ali, e até gostam e dão uma piscadinha para o Putin, porque ele faz um outro discurso para enganar a trouxa do lado de cá, contra a turma woke e a favor da religião tradicional e da família. Balela. É um comunista psicopata alinhado à China, à Venezuela, ao Irã, não a Israel, a Irã. Putin é do mal. E o Zelensky está defendendo o direito dos ucranianos de escolherem, dentro da soberania nacional, pertencer ao Ocidente e seus valores, e não um satélite soviético, como já foi. E estão morrendo em números significativos
para lutar pela liberdade. Zelensky merece, sim, o nosso apoio. Não é porque Joe Biden apoia que eu vou ser contra. Os Estados Unidos já tiveram Jimmy Carter como presidente e não era por isso que a gente ia defender os soviéticos na Guerra Fria. Zelensky não aplaudiu Lula nem uma vez. Mostrou desprezo, descaso, ficava fuçando o telefone com cara de enfado, enquanto o companheiro do Putin fazia seu discursinho chinfrim, patético, para agradar a Verinha, Felipe Neto e companhia. Pensem nisso.